Pouco depois de Dom Pedro IV partir, Dom Miguel renegara todos os juramentos, repõe a censura, faz milhares de presos políticos e reinstala o absolutismo. Garrett paga o fim da liberdade de imprensa com 3 meses de prisão no Limoeiro. Uma vez solto, não tem outra solução senão voltar ao exílio em Inglaterra. Que destino aguardava agora Portugal? Meu Carlos, tu estás vivo e são. Não é já um sonho? És tu? Tu, Joana, tu sonhavas comigo? E caiu nos braços dela. E abraçaram-se num longo, longo abraço, com um longo, interminável beijo, como um primeiro beijo de amantes. Carlos e Joana beijam-se a meio da guerra que divide o país. Mas ele tem de voltar ao combate e juram não dizer uma palavra sobre o assunto. Carlos sofre de amor por aquela mulher em que a sua prima se transformara. Mas por que sofre? Porque é casado. Casado com Georgina, uma bela e nobre inglesa. Estamos a falar de um personagem que vive disperso entre amores. É um homem de grande coração, com muitos quartos, compulsivo e que, de certa maneira, julga que vai encontrar ali na paz dos bosques da Lesíria a solução. Mas acontece que acaba por até ter pouca sorte e acaba por se envolver com muitas mulheres e acaba por se dispersar. E Joana, porque sofre? Porque pressente a verdade e tem de a calar enquanto vive paredes meias com a avó, as visitas de Frei Diniz e outros mistérios. Atrás da paciente e humilhada figura daquela mulher se erguia um vulto austero e duro. Um homem armado da cabeça aos pés de ascética insensibilidade. Um homem que parecia o fado mau daquela família. O cúmplice e o verdugo de um grande crime. Um ser de mistério e de terror. No auge do drama, Carlos é ferido em combate. Mas Garrett, também um mestre do suspense, interrompe a história e regressa ao seu périplo por Santarém. Muito me pesa, leitor amigo, se outra coisa esperavas das minhas viagens. Se te falto, sem o querer, a promessas que julgaste ver nesse título, mas que eu não fiz de certo. Querias talvez que te contasse, marco a marco, as léguas da estrada? Dom Pedro teve o mundo a seus pés. Foi rei de Portugal 7 dias e partiu. Ofereceram-lhe os tronos da Grécia e Espanha e ele preferiu continuar imperador do Brasil. Mas o seu comportamento adúltero e autoritarismo galopante levam ao descontentamento popular. E em 1831 é forçado a abdicar do trono a favor do filho. Terminaria assim tão ingloriamente a história de Dom Pedro IV? A Ilha Terceira torna-se um reduto de liberais clandestinos. Alexandre Herculano, Joaquim António Aguiar, Almeida Garrett e forças belgas e britânicas juntam-se ali a Palmela e Saldanha para preparar o contra-ataque. Mas quem os lideraria? Um homem que ainda não havia terminado a sua carreira na história. A 8 de julho de 1832, 7.500 homens comandados por Dom Pedro IV desembarcam no Mindelo, chegando ao porto no dia seguinte para um longo e sangrento cerco à cidade. O conflito alastra e Portugal está oficialmente em guerra civil. Quando Passos Manuel chega ao poder em 1836, traz consigo alguma estabilidade. Mas o liberalismo falhou a realização plena dos seus ideais de justiça. Minado por resistências populares e divisões internas, falhou o seu destino. 6 anos depois, a ditadura regressa. É o tempo da ascensão da burguesia, dos financeiros, dos materialistas, dos barões, da corrupção e outras vontades de poder. Quer dizer, era a luta pelo liberalismo e construção de uma sociedade liberal, justa e íntegra, em que houvesse, de facto, a possibilidade de que houvesse a justiça finalmente implementada na nossa sociedade. E
Isso não foi possível no liberalismo. Pelo contrário, houve os grandes barões, como o Garrett denuncia, os grandes barões que se apossaram do país. Os barões tinham substituído os frades, ou seja, uma nova classe média, endinheirada, janota, aburguesada, europeia, tinha vindo substituir aquele velho antigo regime ligado ao frade, ligado a um certo reacionarismo ideológico. E ele pergunta-se se os barões, ao substituir os frades, qual foi a melhoria real que isso teve. É nesta altura que Garrett redige As Viagens na Minha Terra. Passos Manuel, refugiado em Santarém das guerras de Lisboa, faz o convite e Garrett serve-se da viagem para tecer a crítica a todo um tempo de ilusão e desencanto. E, portanto, é um momento em que Garrett, do alto dos seus 40 e poucos anos, olha para o país, olha para a liberdade para a qual ele contribuiu havia 20 e tal anos, e se pergunta a ele próprio como é que está este país. Foi por isto que eu lutei em jovem, foi por isto que eu dei quase 20 anos da minha vida, foi por isto que eu estive exilado durante anos a fio. E ele desilude-se com tudo isto. É isso que ele retrata nas Viagens na Minha Terra. A Viagem na Minha Terra é uma obra profundamente pessimista. Os 6 primeiros capítulos das Viagens são publicados ainda em 43 em folhetim na revista Universal Lisbonense, classificados de espirituosa excentricidade literária. A obra completa sairia em 1846. Entre um momento e outro, Almeida Garrett continuou à procura do brilho dos salões, tanto na Assembleia, que é deputado, como na vida aristocrática, onde os poemas de folhas caídas ficam como testemunho erótico dos seus amores pela Viscondensa da Luz. E quando Costa Cabral quer silenciar a imprensa com a lei das rolhas, é ainda Garrett quem se ergue para o enfrentar. Porque desde miúdo aprendi também com o meu avô João Ruiz de Almeida Garrett, que sempre que alguém dizia em casa somos descendentes do escritor, ou não, ou isto do nome, ele dizia, não, nós descendemos vocês descendem do irmão do escritor, que só escreveu um texto bastante mau, ou péssimo mesmo, chamado Viagem a Leixões, então não era Viagens na Minha Terra. Com a regeneração de 1851, sobe ao poder o Duque de Saldanha. Velho amigo das lutas liberais, convida Garrett para ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas ao fim de poucos meses, doente e cansado, Garrett deixa o governo. Em 1854, já com o título nobiliárquico com que sempre sonhou, o Visconde de Almeida Garrett morre sozinho, enquanto se entregava à pouco heroica tarefa de decorar a casa.